Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão, de estudo das lições em que nós colocamos o nosso coração, a nossa fé, a nossa mente, para que sejamos envolvidos pela espiritualidade amiga, pelo próprio Cristo que vive dentro de cada um de nós. Graças a Deus. A lição da noite é do livro Caminho Espírita, de número 57, Perdoados, mas não limpos. Nós sempre estamos envolvidos com as questões do perdão, como perdoar, como nos envolver neste processo tão importante na nossa evolução, tão importante para nós, aprendizes do Evangelho, estudantes da doutrina espírita. E essa lição nos chama a mais uma reflexão, a mais uma análise do nosso comportamento. E ela se inicia. Em nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados, mas não limpos. Ou seja, nós temos uma atitude que não é muito positiva, nós magoamos alguém ou dissemos alguma coisa que não foi bem-vinda, nos arrependemos, pedimos desculpas, somos desculpados. Mas aquele acontecimento, aquela ação vai gerar em nós uma reação. Nós, em algum momento, vamos nos deparar com aquela situação para sentir o que o nosso irmão sentiu. Nós fomos criados, aprendemos que existia uma punição para quem não fazia coisas boas. E com o passar do tempo, com os estudos que nós vamos nos aprofundando, nós percebemos que não é nada disso. Que Deus, que é todo amor e bondade, nos dá oportunidades de resolver as nossas pendências. Que pelo livre-arbítrio nós somos livres para amar, ser amados, desamar, perdoar, não perdoar. Mas em algum momento nós vamos nos deparar com essa situação. Fomos perdoados pelo fel da maledicência, mas a sombra que lançamos na estrada alheia permanece dentro de nós por agoniado constrangimento. O resultado da nossa ação, ela nos persegue, ela fica em nós. Mesmo que nós pensemos que está tudo bem, que nós podemos seguir em frente, nós seremos acompanhados pelo prejuízo que causamos. Às vezes sem querer, porque não é que nós estamos dentro da doutrina espírita que não caímos, né, nas falhas morais, como a maledicência. Às vezes falamos da vida de alguém ou contamos um segredo que nos foi confiado com a intenção de auxiliar, de pedir preces, de pedir ajuda. Mas como é que nós nos sentiríamos tendo um acontecimento da nossa vida sendo exposto por alguém que nós confiamos? Sempre nos colocando no lugar do nosso irmão, sempre pensando como é que reagiríamos. Talvez, meus irmãos, essa conduta nos ajude a seguir em frente com mais serenidade. Não existe uma fórmula para não errar. Nós recebemos a orientação de fazer ao outro o que queremos que seja feito para nós mesmos. E quando pensamos que estamos perdoados, mas não estamos limpos, pensamos, por que não estamos limpos? Porque a limpeza, ela é espiritual.
ela é a consciência tranquila daquela pessoa que fez todo o bem que podia, que tentou vencer as suas más tendências, que talvez não tenha sido feliz naquele momento, mas não desistiu de ser melhor. É aquela pessoa que procura se transformar, que analisa, que ouve, que espera, que confia, que é tolerante, que é paciente. Parece que nós estamos falando do capítulo do Evangelho, Sedes Perfeitos, o homem de bem. Mas nós estamos falando de todos nós que temos a condição e a capacidade de sermos essas pessoas, que já estamos compreendendo que a falha, ela surge nas mínimas atitudes. E se nós formos um pouco mais cautelosos, nós vamos, enfim, viver em harmonia com os nossos irmãos. Fomos perdoados pela brasa da calúnia, porque em algum momento podemos ter caluniado os nossos irmãos, falado coisas que não aconteceram, falado coisas que pensamos que existia e não existiam. Mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo passa a incendiar-nos o coração. Muitas vezes ficamos pensando muito naquilo que fizemos. Imediatamente sentimos que não fomos felizes na nossa colocação. E é isso, meus irmãos, que a lição quer nos trazer. Estávamos talvez tranquilos, acreditando que vamos perdoar e seguir em frente. Mas como aquela mancha, como aquela marca fica conosco. E Jesus nos disse também, não é? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto é dia. E quando é esse dia? Quando estamos no corpo físico. Quando estamos lado a lado. E às vezes ficamos muito tempo sem falar com nossos familiares, cultivando mágoas, ressentimentos dos nossos pais, dos nossos irmãos. E tudo isso nos acompanha. E nós queremos ser os continuadores, divulgadores do Evangelho, mas carregando dentro de nós, não é? Esse turbilhão de emoções, fica difícil. E em algum momento nós vamos compreender que é preciso deixar fluir o melhor. Houve um tempo em que não queríamos falar em público por não sermos perfeita. Mas quem é perfeito? Nenhum de nós. Até agora. Mas à medida que vamos nos alimentando de amor, de conhecimento, à medida que nós vamos estudando o Evangelho e aprendendo com ele, nós vamos caminhando para a perfeição. Nós vamos nos limpar de tantas atitudes do presente e do passado, para que o nosso amanhã ele seja melhor. Estamos aqui reunidos nesse planeta maravilhoso que nos chama a provas espetaculares. Nós ligamos os aparelhos que nos trazem as notícias e muitas vezes elas não são agradáveis, elas são tristes e violentas. E o que cabe a cada um de nós é tentar, com a sua vibração positiva,
amenizar o sofrimento dos nossos irmãos. Queríamos sim estar num mundo de maravilhas, mas esse mundo acontecerá quando nós trabalharmos para que essas maravilhas aconteçam dentro de cada um de nós. Assim, meus irmãos, o perdão não é o ir externamente, é o caminho de volta para nós mesmos, é estar em paz conosco, é o ter a coragem de dizer: eu errei, é ter a coragem de dizer: preciso e vou tentar me corrigir o mais rápido possível. Em todas as situações, em todos os lugares que nós estivermos, nós estamos sujeitos a praticar algum ato que não vai ser positivo para algum de nossos irmãos. E continuando, fomos perdoados pelo corte da ofensa, mas a pedra atirada aos irmãos do caminho volta incontinente a lanhar-nos o próprio ser. Toda ação gera uma reação. Toda vez que nós lançamos algo negativo para os nossos irmãos, nós recebemos de volta na mesma intensidade, na mesma proporção que nós estamos emitindo. Muitas vezes nós pensamos que nada dá certo, que está tudo virado de cabeça para baixo, que apesar de irmos ao centro, de tomarmos passes, de conversarmos com o dirigente, ainda estamos vivendo a melancolia, a tristeza, a depressão. Mas o que é que falta para cada um de nós? Não é esse olhar para quem realmente somos? Não é esse viver em harmonia conosco? É esse conhecer as nossas limitações, vencer essas tendências que nos arrastam muitas vezes para o que nós não queremos mais fazer ou para o que nós não devemos mais fazer. Ao estudar essa lição, compreendemos o quanto estamos pequenos diante da grandeza dos ensinamentos do Cristo. E mesmo Ele tendo vindo até nós, nós temos até hoje dificuldade de compreendê-lo. Fomos perdoados pela manifestação de fraqueza, mas o desastre que provocamos é dor moral que nos segue os dias. Nós podemos lembrar, meus irmãos, uma passagem do livro Nosso Lar, em que André Luiz estava trabalhando e ouviu seu nome ser chamado. Ao olhar, se deparou com alguém, um amigo de seu pai, que disse para ele: André, você por aqui? Você a trabalhar por aqui? E ele ficou muito constrangido, pois quando encarnados todos estavam, esse amigo estava em situação difícil, tinha perdido seus bens, tinha muitas dívidas, e uma dessas dívidas era com o pai de André Luiz. E ele pediu para que fosse perdoado, para que fosse deixado para lá, porque ele não tinha condições de saldar essa dívida. E o pai de André Luiz não permitiu, exigiu que a dívida fosse paga. E André Luiz, ao lado de seu pai, o incentivou para que ele não perdoasse a dívida. E naquele momento André Luiz diz, querendo desculpar-se, e o amigo responde que aquele não foi a melhor coisa que aconteceu para ele e seus filhos, para sua família, que através daquela grande dificuldade ele conseguiu se recuperar, trabalhou, se uniu e enfim conquistou a paz de espírito. Então muitas vezes a nossa atitude auxilia os nossos irmãos de alguma forma,
mas em nós cria esse constrangimento de não ter estendido a mão. Fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos no delírio da violência, mas onde estivermos é preciso extinguir os monstros do remorso que nossos pensamentos articulam desarvorados, né? São aquelas ligações mentais que tiram o nosso sono, que nos perturbam, que nos deixam num estado de nervosismo, porque nós ficamos com remorso, nós ficamos envolvidos com a situação de nossos irmãos, mas também não sabemos o que fazer, não queremos ajudar, porque temos o livre-arbítrio e o utilizamos sim. Às vezes não pensamos que estamos criando para nós algo que deve ser reparado no futuro. Mas ficamos ali remoendo, talvez, buscando a justificativa, a razão para aquela nossa atitude. Ai, meus irmãos, temos tanto a conhecer, temos tanto a aprender da vida espiritual. Ser limpos, estar de pé diante do Cristo, encarar as suas lições de frente, exige muito esforço e trabalho. Temos todas as ferramentas para nos apoiar, mas precisamos querer, precisamos enxergar que podemos, precisamos olhar no infortúnio que muitas vezes envolve as nossas vidas e perceber uma chance de melhorar. Afastar-nos do orgulho que nos leva a abismos tão difíceis de nos recuperar. Veja André Luiz, trabalhador, nosso querido colaborador, também teve seus momentos, também teve os seus constrangimentos. E nós não somos diferentes. Essa lição é para todos nós. É para nós que pensamos no perdão como um meio de ficarmos bem com a espiritualidade onde nós estamos. Desculpamo-nos sempre com muita facilidade por pisar no pé, por passar à frente, por falar palavras que não cabiam naquele momento. Tantas coisas pequenas que se acumulam em nós. Às vezes não percebemos. E aí vem uma lição como essa que Emmanuel nos trouxe para nos despertar. E muitas vezes percebemos espinhos que machucam os nossos irmãos e ficamos nos perguntando se quem fere, como consegue dormir à noite? Se nossos irmãos que causam tamanha tristeza aos outros irmãos, como é que conseguem ficar em paz? E a espiritualidade nos diz que conseguem sim, pois ainda não despertaram para a necessidade da melhora, de conservar o Cristo próximo de si, de preservar a boa sintonia, de melhorar-se, porque é bom estar em paz, porque não precisamos comprar indulgências, porque temos uma linha direta com o próprio Cristo, com o Criador, para falar de nós, para pedirmos forças para vencer os obstáculos, para pedir coragem para passar através dos aborrecimentos, que vamos chamar de desafios a que somos chamados o tempo todo. A família é difícil, a relação conflituosa no trabalho, a relação afetiva, que muitas vezes não encontra a harmonia tão sonhada. É oportunidade de crescimento,
é oportunidade de exercício para atingir a limpeza espiritual, a mente tranquila e confiante no porvir. Que as promessas do Cristo são realidade e se apresentam nas nossas vidas a todo momento. Sim, meus irmãos, chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação nesse mesmo alguém, mas será sempre chaga de aflição a pesar-nos na vida. Caso que nós já dissemos, de André Luiz e tantos outros, não é? Em que nós muitas vezes nos negamos a auxiliar e aquela negação auxilia, abre portas, cria meios, não é? De evolução, de crescimento, prosperidade, mas nós carregamos aquela mágoa. O que nos custaria estender a mão? Injúria aos semelhantes é flagelo mental que nos chicoteia. Não cabe nós ficarmos injuriando os nossos irmãos, não é? Emmanuel traz o exemplo da serpente que leva consigo o veneno, traz também o exemplo do escorpião que tem ali a sua carga também de veneno, que faz mal, nos lembrando que cada um só dá o que tem, nos lembrando também do amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como amamos a nós mesmos, nos lembrando do auto-amor tão necessário, que nada tem a ver com egoísmo, do autocuidado, do auto-perdão. Só assim, queridos irmãos, nós vamos poder dar o melhor de nós. Só assim nós vamos poder nos afastar do fel que talvez habite em cada um de nós por algum aborrecimento, por algum ressentimento que nós ainda remoemos em algum momento na nossa vida. Mesmo quando somos ridicularizados, atacados, perseguidos ou dilacerados, evitemos o mal. Mesmo quando o mal assuma a feição de defesa, de vingança, quando se diz eu quero justiça, porque todo mal que fizermos aos outros é mal a nós mesmos. Isso nós já sabemos, não é? O mal que emitimos será também o que receberemos. Quase sempre aqueles que passaram pelos golpes da nossa irreflexão já nos perdoaram incondicionalmente, resplandecendo nos planos superiores. No entanto, pela lei de correspondência, ação e reação, ruminamos por tempo indeterminado os quadros sinistros que nós mesmos criamos, né? Aquela situação muitas vezes já passou e nós nos lembramos e sentindo o mesmo aborrecimento, o mesmo ressentimento. E assim não estamos limpos. Cada consciência vive e envolve entre seus próprios reflexos. Tudo está acontecendo em nós, muitas vezes nós já estamos tão distantes daquele acontecimento, mas sentimos como se fosse nesse momento que está acontecendo, não é? O ato de perdoar não é simplesmente falar, é sentir, é compreender a necessidade da reconciliação. É por isso, meus irmãos, que Allan Kardec afirmou convincente que depois da morte, até que se redima no campo individual, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é suplício cruel. Essa lição é de Emmanuel para nós, para nos auxiliar, como sempre faz, a nos conhecermos melhor, para que possamos exercitar melhor as nossas melhores tendências, compreendendo que o perdão é uma ferramenta necessária e indispensável para o nosso progresso espiritual, para a nossa convivência em todos os setores da vida física e espiritual. Compreendendo, meus irmãos, que não basta falar, que é necessário a recondução nossa
e dos nossos irmãos. Vale lembrar, no livro Céu e Inferno, temos a lição do Código Penal da Vida Futura. E no item 2, Kardec nos ensina a felicidade perfeita inerente à perfeição, quer dizer, a purificação completa do espírito. Perdoados, porém não limpos, a caminho da purificação. Começando dentro de nós, fazendo uma reflexão, fazendo a limpeza daquele quartinho. Aquele quartinho que é o nosso interior, em que nós vamos colocando tudo o que nós não sabemos o que fazer. Vamos deixando lá documentos, fotos, utensílios. Fica lá. Até que um dia nós temos que buscar um documento e temos que entrar naquele quartinho e começar a rememorar. Pegamos aquele álbum de fotografias tão antigo e pensamos como éramos felizes, como éramos jovens, todos juntos, irmãos que partiram, que saudade. E vamos arrumando devagar. E por que não fazer essa arrumação dia a dia? E por que não buscar colocar todas as coisas no seu devido lugar? Tirar da nossa vida aquelas coisas que já não nos cabem mais, que já não pertencem mais àquele momento em que estamos vivendo. Vamos pensar nisso, meus irmãos. Vamos avaliar como é que está o nosso quartinho da bagunça. Se nós já podemos chamar simplesmente de quartinho. Também temos no item 16. O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. Preciso me arrepender, preciso saber que não estava certo, preciso ter autocrítica, preciso não me envergonhar do meu erro. Mas ele apenas não basta, só se arrepender não basta, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. Preciso sentir o que o meu irmão sentiu e preciso reparar o meu erro, a minha falha. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Temos um caminho com muitas possibilidades, temos todas as orientações que estão no Evangelho, temos as orientações dos irmãos trabalhadores que querem o nosso bem, temos tudo a nosso favor. Então vamos, queridos irmãos, limpar as nossas consciências, sermos mais leves, mais amorosos, vamos sorrir mais e, acima de tudo, vamos confiar em nós mesmos. Chegamos ao final de nosso encontro e vamos agradecer esse momento de todo o nosso coração, para que, diante da nossa fé, da nossa certeza na vida futura, na capacidade que temos de melhorar, possamos sempre estar ao lado do Cristo e dos benfeitores espirituais, a nos fortalecer, a nos encorajar e a caminhar ao nosso lado. Graças a Deus. Até a próxima oportunidade.